Olá pessoal, boa tarde. E eu estou passando aqui nessa bonita sexta-feira ensolarada do Rio de Janeiro para falar com vocês sobre compliance tributário. Bom, nós temos duas palavras feias unidas em uma só palavra, em uma só frase, que é compliance e direito tributário. Duas palavras que costumam assustar muita gente e muitos empresários principalmente, que acham que direito tributário é pagar tudo sobre tudo que se recebe, sobre tudo que se pratica, e é por isso que a maioria deles, ao longo do tempo, acaba não tendo nenhum tipo de força para enfrentar qualquer tipo de instabilidade econômica e vem a sucumbir, e vem a perder, e vem a quebrar. O termo compliance tributário, né, ele vem dos Estados Unidos, né, e ele significa to comply with. O que isso significa para nós aqui brasileiros? Estarmos em adequação. E estar em adequação nos termos da política tributária, nos termos da governança tributária, é também estarmos buscando a adequação ao melhor resultado, unindo aquilo que é a legalidade tributária, a licitude da adequação às normas tributárias vigentes e em constante modificação, àquilo que se pretende no mercado, que é gerar resultados, né? Gerar resultados para gerar empregabilidade, gerar resultados para gerar caixa, gerar resultados para gerar lucro e fazer com que o negócio se expanda e que a economia se desenvolva, tanto no aspecto microeconômico e, obviamente, refletindo para o aspecto macroeconômico, respeitadas as demais normas jurídicas em vigor. Através do compliance, a gente consegue fazer um estudo de adequação do que a empresa necessita para estarmos com os melhores resultados possíveis. E é por isso que é tão importante estarmos analisando o termo compliance tributário com o outro termo que também gera muita dúvida e dificuldade em prática para a maioria dos profissionais que querem adentrar e começar a atuar com mais desenvoltura na área tributária, que é o planejamento tributário, porque ele é mais importante, sempre mais importante, ou deve andar de mãos dadas com qualquer planejamento estratégico de qualquer empresa, em qualquer ramo, em qualquer atividade. Então, planejamento tributário deve estar alinhado com o compliance tributário, que deve estar alinhado com o planejamento estratégico de qualquer atividade, seja ela de fins econômicos ou não. Se não houver adequação, você vai levar multas, provavelmente pela não adequação da sua empresa, ainda que ela não tenha finalidade econômica, ok? E aí você também não teria empresa, tecnicamente falando. Mas, verdade sendo dita, quando nós conseguimos fazer uma adequação da empresa às normas vigentes no nosso país, com certeza você pode conseguir atingir um resultado melhor. Ou seja, Paulo, quando eu falo em atingir um resultado melhor para a minha empresa, para a minha atividade, eu estou a dizer que essa atividade, essa melhor tributação só vai conseguir ser alcançada nos casos da aplicação simples e pura da lei, ou seja, eu vou precisar entrar em com alguma ação, ajuizar alguma ação para fazer uma redução do impacto tributário sobre a minha empresa? Não. Muito provavelmente, quando você faz num sistema tributário tão complexo como o nosso, o início de uma determinada atividade, você pode ter que fazer o ajuizamento de uma ação para conseguir ter acesso a um regime de tributação ou a um aspecto de incidência tributária mais leve para o seu negócio. Por exemplo, há alguns dias atrás nós publicamos aqui fizemos uma publicação acerca do que se chama regime de home care, né? Empresas que trabalham com home care, levando aquele sistema hospitalar para os pacientes que estão em domicílio ou que por alguma questão de saúde tem que estar com o sistema de home care disponibilizado nas suas próprias casas.
o que o STJ vem entendendo é que a alíquota diferenciada de lucro presumido, que é uma alíquota reduzida para hospitais, uma alíquota beneficiada para hospitais, só se aplica quando pode ser aplicada também às empresas de home care. E esse entendimento foi trazido à baila e é aplicado pelo tribunal, no caso o STJ, exatamente para afastar a interpretação que foi dada pela Receita Federal acerca dessa tributação reduzida. Então, a base de cálculo do lucro presumido para uma empresa de prestação de serviços que não tenha aí a sua atividade hospitalar, ela tem a base de cálculo de 32% da sua receita bruta destacada para fazer a incidência do imposto de renda. Ao passo que um hospital tem 8% da sua receita bruta destacada para fazer o cálculo do imposto de renda. Ou seja, é um valor que enseja em uma desproporção muito grande, que traz uma redução muito grande para as empresas hospitalares. E o que o STJ já pacificou foi o entendimento de que essas alíquotas não se aplicam somente a hospitais que tenham aquele seu estabelecimento próprio, se aplicando também àquelas pessoas que estejam a desenvolver e prestar esse tipo de serviço hospitalar nos estabelecimentos de pessoas, de terceiros. Ou seja, se você desenvolve atividade hospitalar e voltada à saúde, a título de home care, nos termos do que é definido como home care, você tem o direito a fazer o acesso a esse tipo de tributação beneficiada. E aonde se encontra essa relevância, né? Onde que entra o compliance? Estar adequado, né? Olá, Ana. Olá, Lucas. Obrigado por estarem aqui nesse tema tão específico. Estar em adequação, né, é também buscar no tribunal a aplicação correta para uma determinada atividade, ou seja, a interpretação legal correta para uma determinada atividade. Então, nós temos ali uma alíquota presumida de lucro presumido beneficiada para hospitais. A Receita Federal entende que essa alíquota não se aplica para as atividades hospitalares de serviços de home care. Então, nós entramos no tribunal e falamos que a atividade é extremamente similar e que a lei estava direcionada para esse tipo de empresa também, fazendo uma interpretação mais benéfica aos contribuintes, estendendo esse direito de redução do imposto de renda para as empresas de home care. Estou dando um exemplo de adequação, eu estou assim adequando a tributação da minha empresa àquilo que o tribunal já pacificou e que deve ser aplicado para aquele setor econômico que são as empresas de prestação de serviços hospitalares nas casas, né, que é o home care. Então, isso está definido, pessoal, aqui, só para vocês lerem e entenderem como isso funciona bem na prática, né? A base de cálculo do imposto em cada mês será determinada mediante a aplicação do percentual de 8%. Aí ela chega lá e fala que os serviços a prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico, e aí vem outras atividades, serão de 32%. Tá? Então todos os serviços em geral são tributados à presunção de lucro a uma alíquota de 32%. A prestação de serviços em geral, exceto os serviços hospitalares. E o que o STJ pacificou sobre a interpretação desses termos? Serviços hospitalares. As empresas de home care, independentemente de estarem a desenvolver o seu serviço em um prédio próprio ou não, terão acesso a esse regime de tributação em virtude do que se presume que o legislador escolheu que fosse tributado através desse sistema. Ou seja, nós temos aqui, exceto os serviços hospitalares. Se o home care
nomeadamente um serviço hospitalar, só que prestado de forma delivery, literalmente delivery, ele pode também fazer uso dessa alíquota beneficiária de 8%, e não a alíquota de 32% para os serviços em geral. E isso afasta a interpretação da Receita Federal. Então, estar em adequação é estar em adequação com o entendimento, com a interpretação da lei que é dada pelos órgãos de controle do ato administrativo, que é o Judiciário. Quem controla o ato da administração pública? O Judiciário. O Judiciário tem a última palavra sobre os atos administrativos, que, malgrado gozem de presunção de legalidade, enquanto nós temos ali a Receita Federal, ela presume que um ato dela, ainda que seja ilícito, ainda que imotivado, ainda que eivado de clara nulidade, sempre se presume relativamente que esse ato é lícito, que esse ato é legal. E aí, quando ela pega o texto normativo, o texto que o legislador criou lá no Congresso Nacional, o artigo 5º, inciso 3º, a linha A, que fala que as alíquotas para serviços hospitalares serão de 8%, e ela vai na interpretação dela e fala que esse serviço hospitalar não inclui, oi Ariane, não inclui o serviço de home care, né? Ela fez uma interpretação restritiva para um setor de home care. Ela limitou a aplicação da alíquota beneficiada aos serviços hospitalares que tenham... Oi, Rafa! Tudo bem? Oi, prima! Obrigado por estarem aqui. Estou falando de tributação diferenciada para serviços hospitalares. Os hospitais que são os hospitais que a gente conhece, aqueles que têm um prédio próprio, que internam pessoas e assim desenvolvem a atividade hospitalar, e a tributação que a Receita Federal aplica para atividades, empresas que têm atividade de home care, que é aquela que leva todo o aparato hospitalar de um CTI ou um atendimento específico para o CTI para a casa do paciente. Ele leva essa atividade para lá. A Receita Federal fala que a tributação reduzida dos hospitais não se aplica ao home care. Contudo, o texto legal, a lei, que é o que define o aspecto de incidência de qualquer tributo, e isso desde 1215, quando o rei João Sem Terra foi atacado pelos barões ingleses, esse é o princípio da legalidade. A lei, né, que em tese ela é feita de acordo com o que a população, de acordo com o que o cidadão autoriza que seja feito, ela fala o seguinte: só vamos tributar da forma que o cidadão quiser que seja tributado aquele tipo de serviço, aquele tipo de empreendimento, aquele tipo de renda, receita, atividade, né, nos termos da lei. Nós fazemos a lei porque nós estamos numa democracia representativa, a democracia no qual nós escolhemos representantes públicos, os políticos, que serão os representantes da nossa vontade, da nossa voluntas, do nosso empenho para a criação de uma lei sobre a qual nós estamos inseridos. Então vejam bem, prestação de serviços em geral tem alíquota de 32% para as atividades de prestação de serviços em geral. Então aquela empresa que está no regime de lucro presumido, oi Bianca, obrigado, saudades. Aquele regime de prestação de serviços em geral que esteja no lucro presumido tem uma base mais pesada de presunção de lucro de 32% sobre a receita bruta, exceto os serviços hospitalares e outros serviços, já auxílio diagnóstico e tudo mais. Serviços hospitalares, eles têm, portanto, a alíquota de 8%, que está aqui, a base de cálculo do imposto será determinada mediante aplicação de 8%, um beijo, de 8%. Só que aí chega a Receita Federal e fala que a interpretação aqui vai ser dada de forma restritiva e que as empresas de home care não têm direito a isso, em que pese elas prestem um serviço hospitalar, só que na casa do cliente. Aí ela fala o seguinte: essa empresa não tem tantas despesas quanto tem um hospital que tem um imóvel próprio. E aí essa interpretação, que em nenhum momento a lei fez qualquer tipo de referência a essa condição a ser suprida pelo contribuinte para acessar essa alíquota beneficiada, o STJ foi corretíssimo ao pacificar o entendimento que qualquer contribuinte, nesta hipótese,
ainda que ele não preste serviços num imóvel próprio, mas em imóvel de terceiros, desenvolvendo as atividades de serviços hospitalares, que é o caso do home care, né? Pode ter, deve ter o acesso a esse tipo de tributação. Oi, Cris. Salut. Tem que ter acesso a esse tipo de tributação. O que isso quer dizer? A adequação nesta hipótese perpassa por um ingresso em uma ação judicial para declarar ou anular um lançamento tributário que tenha sido com base nessa alíquota, para declarar esse direito ao favor do contribuinte e fazer com que ele esteja fazendo as declarações dele em adequação com o melhor resultado que ele pode ter, contrário ao entendimento da Receita Federal, que promove um ato administrativo, e todo ato administrativo é controlável mediante força judicial, que está aqui controlando a legalidade dos atos do Estado. E é para isso que a Justiça entra ali, para fazer valer a lei. Porque a partir do momento que nós temos um ato administrativo que não está em conformidade com a lei, nós temos um ato administrativo ilegal que pode ser controlado pelo judicial, e isso passa a ser também um instrumento de compliance, ainda que pelas linhas contenciosas do jurídico. Ok? Ô, minha amiga, liberem o aviãozinho para os seus sócios, seus amigos. Vamos liberar aviãozinho, vamos voar. Então, é isso. O compliance nada mais é, né, de forma bem sucinta, do que promover dentro do seu cliente uma verdadeira adequação dos atos, das obrigações acessórias, que são aquelas obrigações de declarações que nós fazemos ao fisco, e das obrigações principais, que acabam sendo um óbvio retrato e uma óbvia repercussão. Oi, mãe. Uma óbvia repercussão do que se faz de declaração para o fisco. Você promove essa legalidade, esse encontro de ajuste da governança da empresa para esse tipo para alcançar os melhores resultados. Isso tem uma repercussão nas obrigações principais. As obrigações principais são os pagamentos de tributos e multas, e através dessa governança você consegue, em muitos casos, fazer uma redução do tributo e também dos riscos de uma empresa estar promovendo em não conformidade, em desconformidade com a lei, alguma declaração equivocada que pode gerar um grande prejuízo e acabar prejudicando o desenvolvimento do próprio crescimento da empresa e do próprio crescimento da atividade. Portanto, compliance tributário é a adequação das atividades tributárias de uma empresa à lei vigente para aquela atividade que é desenvolvida por aquele contribuinte. Compliance, estar adequado com as normas vigentes. E como nós temos aí muitas normas e muita complexidade tributária, nós estamos no sistema tributário mais complexo e um dos sistemas mais complexos do mundo, isso comprovado por órgãos internacionais, por organismos internacionais que já fizeram estudos sobre o nosso sistema. Eles comprovaram que o Brasil é um sistema alopoético, um sistema que não compõe facilidades para os investidores. Isso traz, na verdade, muita instabilidade e dificuldade para o desenvolvimento, porque nós temos risco grande de sofrer a qualquer passo muitos lançamentos de tributos e multas indevidas, sem limitação nenhuma, sem qualquer racionalidade. Eu estava vendo ontem mesmo, oi Felipe, tudo bem? Para de trabalhar um pouco. Vamos curtir um pouquinho esse fim de semana. E aí eu estou falando aqui, Felipe, de alguns casos de compliance tributário, tá bem? E como isso pode impactar os resultados da empresa, redução de tributos, redução de riscos, redução e aumento de ganhos, né? Nesse caso aqui, a gente agora, né, no início do ano, é um ano muito importante para todos os empreendedores. Eles têm que entender isso. Gritem para os seus amigos, procurem alguém que possa lhe ajudar com a escolha do melhor formato jurídico que possa trazer maior rentabilidade para você. Por exemplo,
Uma empresa que está em prejuízo fiscal nunca, jamais pode estar no simples ou lucro presumido. Porque no lucro presumido, o lucro se presume, e no simples, muitas vezes você está arrecadando tributos sobre a receita bruta, que não considera se você está em prejuízo ou lucro. E aí você está pagando tributos como imposto de renda e contribuição sobre o lucro, sem ter lucro. E o compliance tributário, ele vai fazer com que você faça esse estudo de planejamento tributário também, para estar em adequação com a melhor opção de regime jurídico tributário e com a opção de menor redução, de maior redução de impacto de tributos de forma lícita, segura e que permita que você faça o desenvolvimento. Por exemplo, era muito comum e é muito comum que várias indústrias queiram fazer o desenvolvimento daquele material que você desenvolve para a venda no mercado nas outras fases. Ou seja, eu sou uma indústria, mas eu quero criar uma distribuidora do meu próprio material e quero que o meu material chegue ao mercado de varejo também. Então eu quero ser industrial e fazer isso chegar no mercado de varejo, mas eu sou uma mesma empresa. E o que os estados fazem no nosso país? Eles fazem com que essa indústria, quando ela passa o material para a filial dela do varejo, que é eminentemente uma mesma pessoa, ou seja, um mesmo corpo jurídico, uma mesma pessoa jurídica, empresa, matriz e uma filial de varejo, quando ela faz essa transferência de material, elas são tributadas pelo Imposto de Circulação de Mercadorias, o ICMS. E essa tributação é claramente, evidentemente, injusta, ilícita e inconstitucional, inclusive. Por quê? Não há fato gerador de ICMS na transferência de materiais entre matriz e filial. Por que não há fato gerador? Porque não há aspecto econômico tributável nessa operação. Quando eu transfiro o material da minha matriz para a minha filial, eu não tenho compra e venda. Se eu não tenho um aspecto substrato econômico tributável, se eu não tenho um fato signo presuntivo de riqueza, bufunfa, na empresa, nesse tipo de circulação matriz para a filial, eu tenho basicamente um deslocamento da mercadoria. E esse tipo de circulação não é tributável. A circulação que se presume tributável, olá Daiane, obrigado pela presença, é aquela circulação entre matriz e entre o produto que é vendido pela matriz e o mercado de consumo, ok? Então, o que a gente já viu lá na BWF, atuando ostensivamente para que as pessoas reduzam os seus tributos e consigam um desenvolvimento econômico e gerar muita empregabilidade. Nós conhecemos uma empresa que ela tinha 40 empregados no início do nosso trabalho, há alguns anos, em 2017, e no decorrer dos anos nós conseguimos fazer adequadamente, ou seja, conseguimos fazer um compliance da empresa fazendo o seguinte: olha, tem uma interpretação judicial que pode ajudar você a se desenvolver e fazer com que você esteja em melhor adequação jurídica para fazer o desenvolvimento desse teu empreendimento. Olá, doutor Gustavo Pereira, bem-vindo e obrigado. Estou dando um exemplo aqui de compliance e planejamento tributário. Como um pode e deve, na verdade, sempre andar de mãos dadas com esse tipo de questão. Como é que isso funciona? Essa empresa ela triplicou, mais do que triplicou, na verdade, ela quadruplicou ou quintuplicou o número de empregados dela, porque ela conseguiu fazer o desenvolvimento da sua atividade a partir do momento que nós conseguimos no tribunal uma decisão que anulou esse tipo de tributação de transferência de material entre a indústria matriz e a filial que ela tinha. Veio para a filial, ela transferiu sem compra e venda, então não há substrato econômico para se ter uma tributação. Então demonstrava que esse tipo de empenho era completamente equivocado por parte do fisco estadual e na verdade de todos os fiscos de todo o Brasil. Todos os estados do nosso Brasil e Distrito Federal fazem esse tipo de tributação com base na Lei Candir, que é uma lei nacional aplicada a todos os estados que permitia esse tipo de tributação. E nós fizemos esse nosso cliente fazer esse tipo de transação, de transferência, sem que ele fosse tributado. Então nós tiramos daí uma gama de mais ou menos 5 a 6% de redução de tributos, ok? Essa é a tese que sempre esteve pacífica no STJ, que é da súmula 166 do STJ, que eu vou ler para vocês aqui brevemente.
Vejam bem o que fala essa súmula. Quando eu cheguei lá, eu conversei com os fiscais, conversei com os contadores da empresa, conversei com os empreendedores dessa empresa, e eles falaram: mas Paulo, é impossível, nós não vamos conseguir fazer esse tipo de transferência sem sermos tributados. Eu falei: esperem um pouquinho que eu vou ali pegar uma decisão e já volto. E nós conseguimos essa decisão para afastar esse tipo de cobrança. Fizemos um compliance tributário nesse aspecto, trabalhando junto com o planejamento tributário também. Por quê? O planejamento tributário ele visa a redução do impacto econômico de forma lícita, que é a chamada elisão fiscal. Redução de tributos com formas jurídicas que reduzam o impacto de forma lícita. Fizemos um planejamento tributário, fizemos o desmembramento da empresa em inúmeras filiais com atividade de varejo, e a indústria mantinha a sua atividade em profusão, fazia o deslocamento desse material e faz para essas filiais e faz as vendas para o varejo com uma menor tributação nessa circulação de ICMS. Desenvolvimento econômico por causa da neutralidade. O que é neutralidade tributária? Aprenda comigo, neutralidade. O Estado ele é neutro em relação à atividade econômica. O Estado se mantém o mais fora da relação econômica possível. E isso não é visto no Brasil, mas isso já foi visto lá na Alemanha, em 1920 e poucos, um pouco depois da Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha começou a ter uma crise econômica gravíssima, e onde isso foi desenvolvido o princípio da neutralidade. Ele é mais ou menos o seguinte: o Estado tem que estar neutro na relação econômica para que haja desenvolvimento. Ele não pode ficar tributando todas as fases da linha de consumo e de produção, sob pena de isso não conseguir ir para frente, não ter desenlace econômico para superar e desenvolver as dificuldades econômicas. Então, buscar a aplicação de uma tese é sim estar adequado ao que se pode aplicar a uma determinada atividade econômica. E isso está aliado ao planejamento, porque o planejamento tem a finalidade e o viés de reduzir de forma legal, ou seja, aliado ao compliance, um encargo tributário. E esse foi um exemplo que a gente teve. E agora estamos com outros inúmeros casos nos quais nós estamos à margem, à iminência de fazermos redução para fins de planejamento tributário de empresas que estão nessa atividade, né, hospitalar, por exemplo, de home care. O home care é um serviço hospitalar. O que diz a lei? A lei fala prestação de serviços em geral, exceto serviços hospitalares. Se o home care é um serviço hospitalar, pouco importa se ele tem ou não o seu próprio prédio, porque ele faz o serviço hospitalar na casa do cliente, home care. Logo, se a lei não fala que essa limitação se aplica de ter que existir um imóvel no qual o hospital é desenvolvido, o serviço hospitalar é desenvolvido, o legislador não quis que houvesse esse tipo de limitação. Não quis que se limitasse o serviço hospitalar de um hospital que não possui o próprio prédio. Ok? So, o hospital fez essa tributação e o home care tem direito a isso. Ato administrativo ilícito, o entendimento da Receita Federal é ilícito e você tem que buscar isso no tribunal, e isso é to comply with. Ok? Ok. Compliance é isso. Buscar adequação. Outro exemplo, também de hospitais. Os hospitais no Rio têm uma alíquota de 2% beneficiada por ser um serviço essencial, extremamente necessário. E eu estava a verificar, por exemplo, que uma determinada empresa estava aplicando 5% sobre o serviço hospitalar. Cheguei lá e vamos fazer os ajustes. Esse ajuste é compliance. Quando eu mexo nisso, eu mexo na forma como uma empresa emite uma nota fiscal, eu mexo na forma como uma empresa faz a escrituração contábil e fiscal, eu mexo na forma como o SPE de contribuições ele é declarado,
Isso é governar. O que é governar? Aí vem a governança corporativa. É você pegar uma parte da governança corporativa, desmembrar ela para governança tributária e governar isso. Criar uma equipe e um fluxo de trabalho que crie um paradigma de normas internas que façam com que aquele operador esteja atuando de forma taticamente adequada à estratégia que foi alinhada de acordo com o compliance que foi feito. Qual é a norma aplicável aqui? É a alíquota beneficiada de 2% para os serviços de hospital. Se eu tenho que essa alíquota é aplicada e eu estou aplicando a alíquota de 5% porque houve um lançamento equivocado, muitas vezes isso acontece por parte de sistemas, eu tenho que promover a adequação ou ligando para a empresa que faz o desenvolvimento do sistema ou inclusive fazendo a adequação do lançamento, do input de dados neste sistema para fins de aferir e cumprir a obrigação acessória. Nesse caso, eu estou declarando e pagando erroneamente o meu tributo por falha na obrigação acessória. Quando eu faço a adequação, eu pego a lei, a alíquota aplicável e passo a desenvolver esse valor de acordo com... Não estou com Covid, tá? É só um pigarro. E faço essa tributação desse valor dessa forma. O pessoal até saiu da sala aqui pensando que não vai se contaminar não, viu? Não. Entendeu? Então isso é compliance tributário. E é por isso que eu comento que o compliance tributário ele pode, sim, aliado ao planejamento tributário, determinar se um empreendimento será ou não vitorioso e lucrativo, será ou não bem sucedido, e se ele vai conseguir superar momentos de dificuldades econômicas. Obrigado. Entenderam a importância do compliance? E aí, para não ficar chato e pesado, acabou a nossa meia hora de direito tributário. Falamos um pouquinho de compliance, falamos um pouquinho de planejamento. Claro que quando a gente fala de compliance, por exemplo, a gente fala também de custo psicológico, né, da tributação do nosso país, que ela é muito complexa, então isso tira muito tempo e muito do estresse dos gestores de muitas empresas. E se você conhece alguém que precise desse tipo... Oi, Aline, saudades de você. Se você conhece alguém que queira se desenvolver ou que precise desenvolver esse tipo de trabalho, indique, porque uma simples falta de informação pode te levar a um verdadeiro se expor, por exemplo, a uma verdadeira concorrência desleal, porque no benchmarking tem muitas empresas já correndo atrás dos seus direitos para reduzir esse tipo de tributação. Quando eu tenho um tipo de tributação reduzida, eu consigo um melhor preço, e quando eu tenho um melhor preço, eu consigo ter melhor qualidade com menor preço, e aí complica. E aí a coisa fica complicada. Porque aqui eu estou falando de pelo menos 80% de diferença dos encargos tributários. De uma empresa de home care que tem essa decisão a seu favor para uma empresa de home care que não tem essa decisão a seu favor. Ok? Então isso faz toda a diferença na hora do desenvolvimento estratégico. Como é que eu vou gerar caixa e recurso para melhorar o meu serviço? Para dar incentivos para os meus empregados se eu não estou fazendo a adequação correta? E o compliance é ajuizar ações também para te fazer adequado ao entendimento dos tribunais acerca de uma determinada atividade. Compliance tributário, com planejamento tributário, redução dos encargos, melhor estratégia adotada por uma empresa, melhor rendimento obtido por uma empresa, todo diferencial para se ter sucesso na sua atividade econômica. Beijo, bom fim de semana. Tamo junto!